Senhor, te damos graças, Pai, pela vida do pastor Ed, pelo que o Senhor tem feito através da sua vida, do seu ministério, pelo que o Senhor já falou conosco através dele no dia de ontem. E queremos clamar que mais uma vez o Senhor abra o nosso coração, o Senhor trate as nossas mentes, que teu Espírito Santo mova neste lugar, mova sobre nossas vidas e use com poder e graça a vida do teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus esta manhã no livro do Gênesis, no capítulo 12, o texto que você bem conhece, o chamado de Abrão, que veio a se chamar depois Abraão. E vamos conversar um pouco sobre a relação entre o legado e a vocação. Vamos conversar um pouco sobre a relação entre a sua carreira profissional e a sua participação na missão de Deus no mundo. E o que é que os negócios, o mercado, este mundo do trabalho tem a ver com o legado que nós podemos deixar em nome de Jesus e para a glória de Deus. Antes eu quero renovar minha irrestrita solidariedade e cumplicidade com este projeto, este empenho, este esforço do Haggai de treinar, capacitar, formar, desenvolver, aperfeiçoar líderes no nosso país. Eu penso que esta é, de fato, senão a maior, uma das maiores ações estratégicas que podemos empreender no reino de Deus, até porque é a orientação bíblica que os santos devem ser capacitados para que cumpram o seu ministério. Eu entendo que aqueles que Deus concede à igreja como pastores, mestres, evangelistas, apóstolos e profetas, eles são dados à igreja não para que cumpram a obra do ministério, mas para que capacitem os santos, para que os santos capacitados cumpram a obra do ministério. O corpo de Cristo é edificado quando cada uma das partes atua, cada um conhece o seu lugar, cada um discerne a sua vocação, cada um assume o seu compromisso, cada um faz a sua parte, seguindo a verdade em amor, como nos ensina a palavra de Deus. Por isso, é um privilégio, é sempre uma honra ocupar o púlpito do Haggai e estar entre os irmãos. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe nesse projeto comum e que nos traga de volta em 2009 para o laço final das celebrações destes 30 anos do Haggai no Brasil. Que a graça do Senhor seja sobre o Ebenezer Bittencourt, um amigo e um líder inspirador a todos nós. Amém? Amém. Vamos a Gênesis capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Que a palavra de Deus se cumpra em nós como se cumpriu na vida de Abrão. Amém. Eu quero lhes falar um pouquinho sobre vocação, porque aqui o chamado é esta expressão, a vocação. Vocação vem de vocare, chamar. O vocacionado é aquele que foi chamado, assim como Abraão foi chamado. E todos nós temos a vocação primária de nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo, o que diz respeito à nossa relação pessoal, particular, com o Senhor nosso Deus, a nossa caminhada de intimidade, a nossa santidade, a nossa vida consagrada de maneira piedosa nas mãos de Deus.
Houve um tempo em que eu acreditava que se eu orasse bastante, Deus poderia me dar um ministério tão abrangente quanto o ministério do Billy Graham. E eu ficava em conflito e, inclusive, de maneira carnal e ignorante, porque sempre que somos ignorantes, nós corremos o risco da carnalidade, e a carnalidade geralmente se faz acompanhar de uma ignorância. De maneira carnal e ignorante, eu julgava aqueles irmãos cujos ministérios tinham horizontes restritos. Eu imaginava como pode uma pessoa dedicar-se numa mesma igreja durante 20 anos e essa igreja continuar com 120 pessoas. Eu achava que isso era falta de competência, falta de piedade, era falta de trabalho, e que se a pessoa realmente buscasse a Deus, certamente o seu ministério seria abrangente. Eu tinha esse paradigma. Quanto mais eu busco a Deus, mais abrangente é o meu ministério. Até que eu entendi que uma coisa é a vida de intimidade com o Senhor, outra coisa é a abrangência do nosso serviço para o Senhor. A nossa vocação primeira é a intimidade com Deus. O que entendi, partindo do princípio de piedade de um homem como Billy Graham, que salta aos olhos de todos nós como um ícone do protestantismo mundial, eu entendi na minha infância que, na verdade, se eu orasse bastante, eu poderia ter a mesma intimidade com Deus que o Billy Graham tem, que qualquer pessoa que seja íntima de Deus teria, mas que o meu ministério seria tão abrangente quanto a minha vocação assim o desejasse. Isto é, eu ouvi uma vez o Dr. Russell Shedd dizer que os santos são geralmente anônimos, populares são os heróis. Então eu entendi que a santidade é o nosso chamamento primário, a intimidade com Deus, e há muitos santos anônimos. Há muitos santos cujas extensões de influência e ministério não são tão abrangentes quanto nós estamos acostumados a celebrar como ministérios bem-sucedidos. Mas a vocação é que determina até onde vai a sua influência. Por isso é que na biografia do Billy Graham ele diz que uma pergunta que fará ao chegar ao céu será: por que eu, Senhor? Por que eu, Senhor? É uma questão de vocação. Isso me faz lembrar a história atribuída a um dos seus assessores, que fornecia subsídios teológicos para as prédicas de Billy Graham. Ele disse que subsidiava o Billy Graham pregava num estádio e havia um avivamento na cidade. Ele pregava o mesmo sermão que o Billy Graham pregou no estádio no domingo à noite e ninguém prestava a menor atenção. É uma questão de vocação, não é necessariamente uma questão de piedade. É uma questão de vocação. Então o nosso chamado primeiro é o chamado para a intimidade com Deus e para a nossa identificação com a pessoa de Jesus Cristo e a formação do caráter da pessoa de Jesus Cristo em nós. Mas a nossa vocação diz respeito, então, ao nosso ministério, e vocação nesse sentido secundário. O que é importante para compreendermos o que é este conceito bíblico de vocação, eu sugiro que, em primeiro lugar, é entendermos que a vocação difere daquilo que talvez ocupe a maior parte do nosso tempo, ou o que nós estamos acostumados a chamar de trabalho. Nós pensamos, qual é a minha vocação? Eu vou ser dentista, engenheiro, eu vou ser mecânico, eu vou ser professor, eu vou ser missionário, vou ser pastor. Qual é a minha vocação? E esta palavra vocação ganha para nós uma conotação de qual será a minha trajetória profissional. Qual será o meu trabalho? E se nós pararmos para prestar atenção, vamos entender a diferença entre ocupação, emprego, carreira e vocação.
Primeiro, ocupação. O que é ocupação? Ocupação é aquilo que você faz por dinheiro. A única razão que você tem para fazer aquilo é: você precisa ganhar dinheiro com o suor do seu rosto, dignamente, com o seu trabalho. Então, você busca uma atividade que seja compatível com as suas características, com as suas habilidades, com as suas capacidades, com a sua formação acadêmica, com a sua experiência, mas você não consegue encontrar. Suas reservas chegaram ao fim e alguém vira para você e diz assim: olha, eu tenho um posto de gasolina, posso oferecer a você um trabalho como frentista. Mas eu nunca fui frentista. Bom, você não precisa ganhar dinheiro? Então vai ser frentista. Quanto você me paga? R$10 por dia. Tá bom, eu vou ser frentista no seu posto, mais a gorjeta, R$10 por dia, eu vou ser frentista. Só que quando eu estou lá como frentista no seu posto de gasolina, passa um sujeito cheio de limão no carro e diz assim: você não quer me ajudar a vender esses limões aí? Eu falo: eu nunca vendi limão. Não sou um bom vendedor. Mas eu te pago R$20 por dia. Mais uma comissão dependendo das vendas. Então, 10 por dia como frentista, 20 como vendedor de limão. Já que eu estou fazendo por dinheiro mesmo, eu vou vender limão. É por dinheiro que eu estou fazendo. Estou ocupado. Segundo, o emprego. O emprego eu já não faço só pelo dinheiro. Eu faço também pelo dinheiro, ou principalmente pelo dinheiro. Mas no emprego já existe uma certa qualificação para assumir aquela responsabilidade. Exemplo é o camarada que trabalha como caixa no Banco Itaú. Ele tem horário para entrar, horário para sair, ele tem atribuições, ele tem responsabilidades e dele exige-se um determinado nível de competência, conhecimento, capacidade e habilidade, para que ele esteja qualificado para aquela vaga daquele emprego. Mas no emprego, você aluga ao seu empregador aquilo que você tem e que ajuda o seu empregador a chegar onde ele quer chegar. E depois do expediente, você vai embora e corre atrás de chegar onde você quer chegar. Por exemplo, você quer chegar em tirar crianças da rua. Então você trabalha e tem um emprego no Banco Itaú. Mas o seu coração está nas crianças da rua. Você só está no Banco Itaú porque você tem formação acadêmica, experiência profissional, capacidade para aquela vaga, está qualificado. O salário é razoável, pelo menos nesse momento da vida, e permite que você tenha um trabalho não tão estressante, para depois do expediente se dedicar àquilo que realmente interessa para você. Então você tem um emprego. Agora imagine você que é o chefe desse camarada que tem um emprego e que passa o tempo todo do expediente pensando nas crianças da rua. E você querendo fazer palestra motivacional, engajamento, falar para ele vestir a camisa da empresa, se dedicar, dar o melhor de si. Não, o melhor dele ele dá lá para as crianças da rua. Para o Banco Itaú ele dá o mínimo necessário. É emprego. Entendeu? Terceiro, carreira. Carreira é quando existe uma combinação entre os seus interesses e os interesses do seu empregador. Exemplo. O sujeito é professor de filosofia na Universidade Federal. E você diz a ele: você não quer deixar a cátedra de filosofia e dedicar-se às crianças de rua? Ele vai dizer: não, de jeito nenhum. Eu quero me dedicar aqui à universidade. Eu sou um professor, eu sou um educador e eu tenho paixão pela filosofia e eu consegui agora passar nesse concurso e conseguir essa cadeira na universidade para dar aula de filosofia. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Aqui é o meu lugar.
Exemplo, o camarada é dentista, você diz assim, você não quer fechar o seu consultório dentário e se dedicar exclusivamente ao ministério de jovens da nossa igreja? Ele diz, de jeito nenhum. Eu dou uma força aí com a juventude, mas eu sou dentista. Eu gosto do que faço, eu nasci para isso. Sou viciado em barulho de motorzinho. Nasci para isso. Ele tem uma carreira. Quando ele sai do seu emprego no consultório dentário, ele vai pesquisar coisas na internet a respeito da odontologia. E quando ele está lidando com as questões da odontologia, fora do consultório, lá em casa, no computador, você não sabe se ele está trabalhando, se divertindo, estudando. É tudo misturado, porque ele tem uma carreira. É diferente de um emprego e muito diferente de uma ocupação. Bom, agora você imagina o pastor que é pastor por ocupação. Está cheio. Faz pelo dinheiro. Aí ele descobre que lavar dinheiro do tráfico dá mais dinheiro, ele lava também. Ele descobre que manipulação política dá mais dinheiro, ele usa o rebanho dele manipulando politicamente para fazer dinheiro. Porque ele está lá pelo dinheiro, ele está ocupado. Imagine o pastor que tem um emprego. Detesta a crente, detesta a igreja, detesta a Bíblia, não aguenta. Esse negócio de louvor para ele não suporta. Então quando acaba o expediente, ele vai embora, ele não quer mais, ele não toca na Bíblia. A Bíblia é um instrumento do púlpito. Não tem nem muita familiaridade. Ele não gosta de igreja. Ele está lá e diz assim, eu estou aqui porque eu não sei fazer outra coisa. Eu estou aqui porque se eu soubesse ganhar dinheiro de outra maneira, eu iria. Esse aqui é o meu emprego. A igreja já não aguenta mais ele não aguenta mais a igreja, mas fazer o quê? É ali que é o ganha-pão dele. A igreja fica constrangida de pôr o homem para fora, porque vai despejar a família, como é que essas crianças vão sobreviver, esse pai desnaturado. A esposa do pastor é gente boa, por isso é que a igreja fica com ele. Mas ele tem um emprego. Agora, alguns têm uma carreira. Eles fazem o que fazem, veem sentido no que fazem, são apaixonados pelo que fazem, e têm uma carreira. E se entregam naquilo que fazem. Então eles têm uma carreira. O ideal é que todos nós cheguemos a este patamar na nossa vida em que estejamos comprometidos em uma carreira. No começo, todo mundo está ocupado. Quando a gente começa a trabalhar no que aparece. É um amigo do pai, o cunhado do tio, que tem lá um escritório, e arruma. E assim a gente vai tentando e vai se achando. Se ocupa. Porque o trabalho é digno. Então a gente se ocupa. Depois a gente vai tentando identificar e mapear as nossas características, capacidades, habilidades, aptidões. Aí a gente vai canalizando para um emprego. Até que alguns poucos bem-aventurados conseguem transformar tudo aquilo que lhes veste em uma carreira. E aí então eles têm o benefício de dizer o que o pianista chileno Cláudio Arrau disse. Ao completar 70 anos, ele fez uma turnê pela Europa. E numa das entrevistas coletivas, alguém perguntou a ele se aos 70 anos já não era hora dele descansar e parar de trabalhar. E ele disse, quanto mais eu gosto do que eu faço, menos eu chamo de trabalho. Isto é uma carreira. Bom, e vocação? O que é uma vocação? Agora dou uma sugestão. Vocação, para mim, tem dois sentidos. Dois sentidos. Primeiro, vocação tem a ver com a maneira como Deus se expressa através de alguém.
A maneira como Deus se expressa através de você é a sua vocação. O que quero dizer com isso é que Deus, Ele é múltiplo inteligente. Ou a Bíblia Sagrada vai falar da multiforme graça de Deus. Hoje nós falamos das inteligências múltiplas. Então vamos imaginar que Deus, e assim é, Deus é múltiplo inteligente. E esta múltipla inteligência de Deus é repartida entre nós. A inteligência espacial, a inteligência musical, a inteligência matemática, a inteligência verbal, a inteligência interpessoal, a inteligência intrapessoal, a inteligência sinestésica. A maneira como Deus se expressa através de alguém. Por exemplo, ontem eu estava lá sentado já cobiçando o dom do Jeremias. Falei, eu queria fazer aquele negócio lá na minha igreja, mas não vai dar. Falei, se eu chegar domingo lá e falar, gente, vamos recitar o Salmo 126, eu aprendi. O pessoal vai ficar parado olhando. Esse Hagai fez mal para o pastor. Porque como diz aquele ditado, né? Cada um. Cada um, gente. Pior coisa é você querer ser como alguém. É você tentar vestir uma armadura de Saul. Não é você. Aquilo não é seu. Aquilo é falso. Então, a vocação é você discernir e perceber como é que Deus se expressa através de você. Porque eu digo a você uma coisa, há algumas coisas que precisam ser feitas no reino de Deus e que Deus precisa de um Jeremias. E há outras coisas que Ele precisa de um Ed René. E Deus sabe a hora de pegar um e pegar outro. Então, quando você discerne, percebe e aceita o que você é, você discerne como Deus se expressa através de você. Por exemplo, meu filho, qualquer instrumento que você der na mão dele, ele dali a pouco está tocando. Eu já pedi para ele me ensinar a tocar violão. Não deu certo. Bateria, então, foi muito engraçado. Porque eu acho um absurdo como é que uma pessoa consegue fazer uma coisa com o braço esquerdo, outra com o braço direito, outra com o pé esquerdo, outra com o pé direito. Eu faço. Isso é uma inteligência. E depois desse conceito das inteligências múltiplas, ninguém mais é burro. Porque todo mundo é inteligente em uma dimensão, em uma área, em um aspecto. Ninguém mais é burro. Burro é o nosso sistema educacional, que trata todo mundo como se todo mundo fosse igual. Que quer cobrar mesmo desempenho nos mesmos critérios e mesmos parâmetros de todo mundo. Então isso é burrice. Mas nós fomos criados dessa maneira. Por exemplo, essa ideia de QI. QI a inteligência cognitiva é uma inteligência possível. Questionável até. Os gênios, inclusive, são meio loucos. Conta-se que o Einstein vinha de um lugar, parou para conversar com um aluno, conversou, e depois, ao despedir-se, disse, de que lado eu vim? De lá, então já almocei. Então, não sei se é verdade, mas não duvido que seja. Já por outro lado, conta-se da esposa de Albert Einstein, que perguntaram para ela, a senhora entende as teorias de Albert Einstein? Ela disse, não, eu entendo Albert Einstein. É outra inteligência. Então, como é que Deus se expressa através de você? Qual é a sua inteligência? Por exemplo, há uma senhora, que por sinal é minha cunhada na minha igreja, que é uma pessoa adorável e que tem um hábito extraordinário.
abraçar e beijar pessoas. E ela não quer saber o momento para fazer isso. E é impressionante que eu fico nervoso. Mas as pessoas que são abraçadas e beijadas por ela estão nem aí para o fato de eu estar nervoso. São pessoas que conseguem se relacionar com outras pessoas em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer situação. É gente que chega em casa e diz assim: hoje eu vou fazer uma torta de banana. Torta de banana? Como assim? Eu peguei essa receita nova. Onde pegou? Na senhora que foi no metrô comigo. Espera aí. Inclusive o telefone dela está aqui. O marido dela vai ser operado amanhã. Eu vou lá no hospital. Como assim? Já eu tenho um amigo que ele viaja muito de avião. Ele diz que ele põe óculos escuro, iPod e fica assim no avião. Quando alguém fala com ele, ele finge que não escuta. Cada um. Então, vocação é quando você discerne isso. Quem sou eu? Como Deus se expressa através de mim? Quando eu encontro isso, aí eu consigo avaliar meu emprego, minha ocupação, minha carreira, onde eu me encaixo, onde eu não me encaixo, onde eu sirvo, onde eu não sirvo, onde eu posso ser útil, onde não, o que vai ser pesado para mim, enfim, você já entendeu. Agora, vocação tem um outro aspecto também. Vocação tem a ver com o compromisso que você assume com alguma coisa. Vocação tem a ver com alguma coisa torna a sua razão de empenho. É para onde você canaliza sua energia, sua força produtiva, sua força de trabalho. É aquilo que ganhou o seu coração e para o que você se dedica. Pode ser, por exemplo, uma causa. Alguém pode abraçar a questão ecológica. E você perguntar para ele: você sabia que o câncer de mama é o que mais mata mulheres no Brasil? Não, não sabia. Eu estou preocupado com o mico-leão dourado. Não estou preocupado com câncer de mama. Você sabia que em Roraima nós só temos 3 mamógrafos no estado inteiro e que no estado de São Paulo nós temos 996 mamógrafos? Você não sabia, né? Então, o que você vai fazer a respeito dos mamógrafos? Provavelmente nada. Porque talvez não seja a sua causa. O que você vai fazer a respeito do desmatamento da Amazônia? Provavelmente nada, porque não é a sua causa. Porque o sujeito que está cuidando do desmatamento da Amazônia não está fazendo nada pelas crianças de rua da sua cidade. E também não está fazendo nada pela educação teológica no Brasil. E também não está fazendo nada pela formação de líderes para impactarem a próxima geração. Ele está cuidando do desmatamento da Amazônia. O problema é que a gente quer abraçar o mundo. Não é possível. Houve uma época em que eu ficava sentado na igreja, quando eu vi um testemunho de uma pessoa apaixonada por uma causa, eu dizia assim: poxa, isso é que é... devia fazer isso aí. Aí domingo seguinte era outro testemunho, eu falei: isso aí. Aí eu vivia em déficit com a minha consciência. Hoje, sabe como eu escuto? Eu escuto. Legal. Deus te abençoe. Se eu puder investir, cooperar, ajudar, abrir uma porta, fazer um contato, colaborar de alguma forma, ótimo. Mas aquilo não é problema meu. Digamos assim, no portão do céu, Deus não vai me cobrar nada sobre o mico-leão dourado. Ele não vai falar assim: Ed, o que você fez sobre o mico-leão dourado? Fiz nada. Muito bem, pode entrar, numa boa. Não é problema meu. Eu vou dizer para Deus: não era problema meu. Não era minha vocação.
Era minha responsabilidade cidadã, mas não era minha vocação. Então pode ser uma causa, pode ser uma instituição. Pessoas que dedicam a vida por um hospital, dedicam a vida pelo Haggai. Por exemplo, com certeza o Haggai, com absoluta certeza, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Tem pessoas comprometidas no Haggai que não enxergam o horizonte de formação de liderança para a próxima geração e não estão preocupadas com isso. Elas querem servir o Haggai. Elas dizem assim: o que o Instituto Haggai faz no mundo é importante, eu vou ajudar essa instituição a fazer o que ela faz. E elas se dedicam para o Haggai. Vestiram a camisa do Haggai. E se você pedir o maior sacrifício, ela faz, pelo Haggai. Pode ser uma igreja local essa instituição. E lá na sua igreja local, com certeza tem gente assim, que está lá antes de você chegar, ou ter chegado. E no caso da minha igreja local, tem gente que estava lá antes de eu ter nascido. Eu tenho que pisar com muito cuidado na minha igreja local. Porque tem gente que está lá desde antes de eu nascer. São aquelas pessoas que no culto de quarta-feira chuvosa, elas estão lá dirigindo o culto. O pastor brigou, foi embora, a igreja está sem pastor, elas estão lá dirigindo o culto de quarta-feira. Sábado vai ter a festinha do não sei das quantas, elas estão carregando caixa de engradado de refrigerante. Elas foram resolver o problema do telhado que desabou. Aí dali a um mês chega o novo pastor. Deus me deu uma visão, irmão, o irmão não está alinhado com a visão. Como assim não está alinhado com a visão? Sábado passado eu estava carregando caixa de refrigerante. De manhã eu estava consertando o telhado. Quarta-feira dirigi o culto de oração. E quinta de madrugada fui expulsar um demônio lá no bairro da esquina lá. Agora você vem dizer para mim que eu não estou alinhado com a sua visão, cidadão. O que é isso? Eu estou há 30 anos servindo nessa comunidade. Você chegou hoje e vem dizer que eu não estou alinhado com a sua visão. Porque daqui a 2 anos você briga e vai embora. Aí ele vai dirigir o culto da quarta-feira chuvosa, carregar o engradado e tal. Então tem gente que se dá para uma instituição, e essa instituição pode ser uma comunidade local. Tem gente que se dá para um público. Meu negócio é criança. Meu negócio é jovens. Meu negócio é terceira idade. Meu negócio é atletas. Meu negócio é empresários. Meu negócio é casais. É um público. Está bem identificado, é um público. Tem gente que se dá para uma tarefa. Por exemplo, eu conheci uma senhora, dona de casa, na aula de teologia, no seminário. Ela chegava, arrumada, depois de um dia de atividades, eu olhava para ela, aquela senhora, dona de casa, o que essa mulher vem fazer aqui? Aí um dia tinha que fazer um crédito lá, era meio obrigatório assim, ou eu estava meio devendo, aí disseram que tinha uma tal de uma capelania que se eu fosse garantia 2 créditos. Eu falei, vou nessa aí. Aí fui. Chego lá, tá a dona. A dona até aqui no crédito da capelania vem essa dona. Essa dona chama-se Eleni Vação, que é a capelã da EVB e do Hospital das Clínicas e que se dedica a uma tarefa: colocar-se ao lado de uma família e de uma pessoa enferma no leito de um hospital e refletir o amor de Deus para aquelas pessoas. Isso é uma vocação. É um compromisso. É uma tarefa.
Há pessoas que se dedicam à luz dos seus dons. Por exemplo, eu admiro na igreja as pessoas que têm o dom de serviço. Observo várias pessoas na igreja. Elas não são as mais populares, mas elas são as primeiras que se levantam do banco. Elas atendem qualquer solicitação de ajuda, elas apoiam todos os ministérios. Um dia você vê ela está lá dando aula na classe de crianças. Fala, o que você está fazendo aqui? Fala, faltou o professor. E você foi chamado? Não, eu passei aqui, vi que a classe estava vazia, fiquei. Aí no outro dia ela está lá no estacionamento. Fala, o que você está fazendo aqui? Faltou o cara do estacionamento. Eu vi que estava meio confuso aí, chuvoso, eu resolvi ajudar um pouco. Elas estão para servir. Pessoas que têm um dom de misericórdia. O dom de dar, de repartir. O dom de investir, de doar, faz parte delas. Inclusive a gente critica, você não vai dar dinheiro para esse cara, né? Não, eu já dei. Mas ele precisa. São pessoas que entendem que a diaconia não é para quem merece, é para quem precisa. E elas doam. Tem pessoas que são hospitaleiras. Suas casas são abertas. Elas são assim. Elas canalizam a sua energia, o seu empenho, a sua força produtiva nessas direções. E eu quero dar uma palavra muito especial, especialíssima esta manhã para aqueles que atuam no mercado e que são profissionais e que carregam um peso que nós, pastores, colocamos em suas costas, que lhes diz que enquanto eles não deixarem a sua carreira profissional e não tornarem a sua carreira profissional algo secundário, para que se comprometam nos projetos eclesiásticos, religiosos, eles não estão servindo a Deus. Exemplo de um médico da minha igreja que organizou do zero à inauguração 2 postos de saúde na periferia de São Paulo, quando era prefeita na cidade de São Paulo, Luísa Erundina, na gestão do PT. Aquele irmão dedicou-se dia e noite. E um dia, estafado, ele veio falar comigo, eu disse assim: Paulinho, quando é que você vai parar de servir ao PT e vai começar a servir a Deus? Ele olhou para mim e disse assim: pastor, o senhor não ensinou para nós que o reino de Deus é maior que a nossa igreja? O senhor não ensinou para nós que servir a Deus é servir pessoas? O senhor acha que eu estou na periferia de São Paulo servindo ao PT? O senhor acha que eu montei um posto de saúde na periferia de São Paulo para servir ao PT? Ou para levar saúde com dignidade para aquela gente que, se gente como nós não olhar por elas, ninguém olha. Então, foi isso que eu quis dizer, Paulinho. Muito bem. Essa conversa me ensinou muito. Essa conversa me ensinou muito. E desde então eu tenho um coração voltado, solidário e cúmplice daqueles irmãos cuja vocação está alinhada com a sua carreira profissional. Eu queria
abrir um parêntese para lhes falar sobre o movimento que teve início pelo Comitê de Lausanne, em Pattaya, Tailândia, 2004, chamado Business as Mission, ou o negócio como missão. Esses irmãos começaram a pensar sobre a relação entre estar no mercado de trabalho e cumprir uma vocação no reino de Deus. Como o trabalho e a missão de Deus no mundo, como a nossa atividade profissional e a missão de Deus no mundo caminham juntas. Eles se ocuparam com questões relativas aos propósitos de Deus para o trabalho e o negócio, igreja em missão, as necessidades do mundo e do mercado em geral. Definiram Business as Mission, ou negócio como missão, da seguinte maneira: é uma estratégia com um propósito específico de transformar pessoas e comunidades, espiritualmente, economicamente e socialmente, para a glória de Deus, através de empresas viáveis e sustentáveis, que tenham o reino de Deus como perspectiva, propósito e alvo de impacto. Eles relacionaram negócio e missão da seguinte maneira, na história da igreja: negócio e missão, duas coisas isoladas. Você trabalha de segunda a sexta e se compromete com a missão no sábado e domingo ou no domingo. Negócio e missão, duas coisas isoladas. Negócios para a missão. Você ganha dinheiro no negócio para investir na missão. Você ganha dinheiro para financiar a missão. Ok? Negócios como plataforma para a missão. Você, lá no seu ambiente de negócio, na verdade, finge que está fazendo o negócio, mas está fazendo a missão. Quarto, missão nos negócios, onde você usa o negócio como fachada para a obra missionária, especialmente em países cujas fronteiras estão restritas à entrada de missionários. Mas, finalmente, negócios como missão, onde o próprio negócio faz parte da missão. Exemplo: uma empresa de tecnologia de informação na Índia tem como declaração de propósitos servir aos nossos clientes com soluções criativas e inovadoras, confiáveis e de alta qualidade. Servir aos nossos cooperadores, empregados, com um trabalho significativo, desafiador, estável, com bons salários e com um ambiente de trabalho agradável. Servir aos nossos acionistas, provendo a eles atrativos retornos aos seus investimentos. Servir ao nosso país, criando conhecimento, riqueza e contribuindo para a solução das questões locais. Servir a nossa sociedade, mostrando que o sucesso e os elevados padrões éticos podem caminhar juntos. Servir a Deus, sendo fiéis e bons administradores. É uma empresa cristã de tecnologia de informação na Índia. Não fosse a última frase, servir a Deus, ninguém diria que se tratava de uma empresa cristã. É o negócio como missão. Veja o manifesto do Business as Mission. Cremos que Deus nos criou, todos, a sua imagem para sermos criativos e criarmos coisas boas para nós mesmos e para outros.
Cremos que devemos seguir os passos de Jesus, que constante e consistentemente atendeu às necessidades das pessoas com quem se encontrou, demonstrando assim o reino de Deus. A maioria das pessoas que vieram a Jesus tinha necessidades físicas. Cremos que o Espírito Santo capacita todos os membros do corpo de Cristo para servir, para atender necessidades concretas à sua volta e demonstrar o reino de Deus. Cremos que Deus chamou e capacitou empreendedores para que façam diferença no e através do seu negócio. Cremos que o Evangelho tem poder de transformar indivíduos, comunidades e sociedades. Os cristãos do ramo empresarial podem ser parte de um processo de transformação integral através da sua empresa. Reconhecemos a grande necessidade e também a importância do desenvolvimento empresarial, mas estamos falando mais do que apenas negócios. Missão empresarial, ou business as mission, entende a empresa de uma perspectiva, propósito e impacto de reino de Deus. Também reconhecemos que a pobreza e o desemprego, com frequência, predominam em regiões em que o nome de Jesus raramente é ouvido e entendido. Reconhecemos que há necessidade da criação de empregos e empresas de postura cristã em todo o mundo, que tenham em vista 4 aspectos fundamentais, a saber, a transformação espiritual, econômica, social e socioambiental. Reconhecemos que a igreja tem recursos imensos e, em boa parte, subutilizados na comunidade empresarial cristã para atender às necessidades do mundo, no e através do negócio, para promover a glória de Deus no mercado e além dele. Conclamamos a igreja, no mundo todo, a identificar, encorajar, abençoar, liberar e comissionar homens e mulheres de negócios para que exerçam seus dons e seu chamado como empreendedores no mercado entre todos os povos até os confins da terra para a maior glória de Deus. É uma outra perspectiva de servir a Deus. Eu estava nos Estados Unidos outro dia, alguém me disse assim: conheço um homem que tinha um salário de $1 milhão ano como advogado. Deixou tudo para dedicar-se como pastor de uma pequenina igreja local, para ganhar $6.000 por mês. Um homem de Deus. Eu pensei comigo, um covarde. A menos que tenha recebido um chamado inequívoco do Senhor. Recolher-se aos muros das igrejas é um ato de fuga. Cristãos que dizem: eu quero ter mais tempo para servir a Deus, e o meu trabalho não permite. Eu pergunto: enquanto trabalham, estão servindo a quem? Ao diabo? A quem estão servindo enquanto trabalham? Porque precisam abandonar o trabalho para servir a Deus? Que negócio é esse? E outra, depois de ganhar $1 milhão por ano durante vários anos, eu também ganho 6 mil por mês fácil. Aliás, não preciso nem dos 6 mil por mês. Me recolher entre os crentes, sair do meio dos lobos, para vir servir na igreja, e dizer que isso é servir a Deus. Servir a Deus tem uma outra dimensão, e eu leio o último parágrafo do Pacto de Lausanne, escrito em 1974. 1974, Congresso Mundial de Evangelização em Lausanne. Vejam esse artigo do Pacto de Lausanne. Afirmamos que Deus é criador e juiz de todos os homens. Portanto, devemos partilhar o seu interesse pela justiça e pela conciliação em toda a sociedade humana e pela libertação dos homens de todo tipo de opressão. Porque a humanidade foi feita à imagem de Deus.
Toda pessoa, sem distinção de raça, religião, cor, cultura, classe social, sexo ou idade, possui uma dignidade intrínseca, em razão da qual deve ser respeitada e servida e não jamais explorada. Aqui também nos arrependemos de nossa negligência e de termos algumas vezes considerado a evangelização e a atividade social mutuamente exclusivas ou excludentes. Embora a reconciliação com o homem não seja a reconciliação com Deus, nem a ação social evangelização, nem a libertação política salvação, afirmamos que a evangelização e o envolvimento sociopolítico são ambos parte do nosso dever cristão, pois ambos são necessárias expressões de nossas doutrinas acerca de Deus e do homem, do nosso amor por nosso próximo e de nossa obediência a Jesus Cristo. A mensagem da salvação implica também uma mensagem de juízo sobre toda forma de alienação, de opressão e de discriminação, e não devemos ter medo de denunciar o mal e a injustiça onde quer que existam. Quando as pessoas recebem Cristo, nascem de novo em seu reino e devem procurar não só evidenciar, mas também divulgar a retidão do reino em meio a um mundo injusto. A salvação que alegamos possuir deve estar nos transformando na totalidade de nossas responsabilidades pessoais e sociais. A fé sem obras é morta. O tempo de compreender evangelização como ganhar indivíduos para Jesus passou. Se é que um dia ele existiu. Evangelizar é anunciar boas novas e não anunciar o plano de salvação para indivíduos. O plano de salvação para indivíduos é um aspecto, eu diria, mínimo do grande projeto de redenção de Deus. Evangelizar, na verdade, é explicitar, demonstrar, sinalizar o reino de Deus na história. Foi isso que Jesus veio fazer. O que Jesus veio fazer foi anunciar que o reino de Deus chegou. Esse reino que chega é uma convocação à vida e à reconciliação com Deus. E nós levamos o reino por onde nós andamos. E enquanto levamos o reino, libertação, salvação, restauração plena do homem e de suas circunstâncias, nós proclamamos que cada um individualmente pode participar do reino eterno de Deus, o nosso Pai. Por isso eu penso que estamos num tempo extraordinário de oportunidades. Tenho dito à minha igreja que o tempo dos missionários profissionais acabou, agora é o tempo dos profissionais missionários. Não é possível mais você despencar daqui para a África levando um flanelógrafo para ficar evangelizando na praça e distribuindo folheto em praça. A África não precisa de folheto em praça pública. A África precisa de muito mais do que das 4 leis espirituais. Muito mais. Precisamos empreender e entender que a nossa presença no mundo é uma expressão do reino de Deus. Isso ressignifica o seu trabalho, a sua carreira, a sua segunda-feira e a maneira como você entra no seu escritório na semana que vem. Porque se não ressignificar, você não entendeu qual é a proposta de comprometimento vocacional do reino de Deus. Termino com 4 atitudes que estão em Abraão. Você pensou que eu tivesse esquecido do texto, mas eu não esqueci. Esse microfone aqui está me perturbando bastante. Mas já vou. Para a sua vocação e para o seu legado, eu sugiro para você as atitudes de Abraão. 5. Termino. Como está meu tempo, por favor? 5 atitudes de Abraão, se você quer identificar a sua vocação e deixar um legado. Antes disso, um resumo. A nossa vocação primária é a nossa intimidade com Deus e a formação de Cristo em nós. A nossa vocação secundária é o nosso compromisso ministerial no reino de Deus. O conceito de vocação é duplo.
Primeiro, a maneira como Deus se expressa através de uma pessoa. E segundo, aquilo que é objeto do nosso empenho e do nosso compromisso e para onde canalizamos a nossa força produtiva e a nossa capacidade de trabalho. Esse algo para onde canalizamos pode ser uma instituição, uma causa, um público, pode ser a partir de um dom espiritual, mas pode ser também a nossa carreira e a nossa atividade profissional nessa perspectiva do reino de Deus. Então agora eu queria fechar lhe dando as 5 atitudes de Abraão para o discernimento da vocação e para deixarmos um legado à próxima geração. Primeiro, disponibilidade. Disponibilidade é abrir a agenda e perder o controle da agenda. É o que eu tenho que fazer quando a minha mulher diz assim: me leva numa loja que tem lá em Moema. Aí eu digo: onde é a loja? É lá em Moema, eu sei mais ou menos. Aí eu digo: você tem certeza que é em Moema? Eu acho que é Moema. Bom, agenda aberta, perda total de controle, disponibilidade absoluta, sou todo seu, leve-me. Aí quando chega em Moema eu falo: eu vou pela Ibirapuera, sigo a República do Líbano, entro aqui em alguma dessas, o que eu faço? Vai indo aí que eu já vou. Ela fala: vai devagar, vai, acho que é aqui. Você está entendendo? E o jogo, ó, Espanha e Itália, 15:15. E eu olhando no relógio. Mas como eu aprendi que quem tem cuida, eu cuido. Então eu deixo o jogo e cuido dela. Então eu vou. Então eu vou disponível. Disponível, agenda aberta. Não sei para onde estou indo. Só sei que estou indo. Porque nessa disponibilidade não me preocupa tanto para onde vou, mas com quem eu vou. E quando Deus diz a Abraão: vem comigo, para onde? Eu vou te dizer no caminho. Disponibilidade. Agenda aberta. Desprendimento. Sai da tua terra e da tua parentela. Tem coisas a deixar para trás. Se há coisas na sua vida que você tem medo de perder, não é você que tem essas coisas é que tem você. Já ouviu isso em algum lugar? Se você tem alguma coisa que você tem medo de perder, não é você que tem essa coisa, é essa coisa que tem você. Desprendimento, sai da tua terra e da tua parentela. Se nós queremos de fato deixar um legado, se nós queremos de fato discernir a nossa vocação, onde Deus quer que nós canalizemos a nossa força, nós temos que dizer: Senhor, tudo é teu. Eu não estou preso a nada. Eu estou pronto a desmontar tudo, agora, se o Senhor quiser. E tão duro quanto desmontar para ir é desmontar para voltar. Porque eu convivo com os missionários que dedicaram anos de suas vidas, mas que em determinado momento Deus lhes disse: voltem para o Brasil. Aí eles deixam lá de novo e voltam. Desprendimento. Não se prenda a nada, porque Deus vai chamar você e você não vai ouvir. Deus vai encher o seu coração com um sonho e você vai ficar preso a algo que você não quer perder. Terceiro, sensibilidade à voz.
sensibilidade à voz. Quando Deus nos chama para andar com Ele, Ele não nos dá um mapa. Ele vai falando dia a dia. A gente tem que ouvir a voz de Deus todo dia. A misericórdia do Senhor se renova cada manhã. O pão nosso é de cada dia. Devemos nos exortar mutuamente durante o tempo que se chama hoje, todos os dias. Alguém já disse que Deus não confia em nós mais do que 24 horas. Todo dia ouvindo a voz do Senhor. Para onde é agora, Senhor? Esquerda ou direita? Fica ou levanta? Todo dia, sensibilidade à voz. Confiança. Eu farei. Eu abençoarei você. Eu farei o seu nome grande. Eu cuidarei dos que te amaldiçoaram. Eu. Diga, Deus está nas tuas mãos. Confie que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Disponibilidade, desprendimento, sensibilidade à voz, confiança e abnegação. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. A nossa vocação não é para o nosso prazer, é para a glória de Deus e para a missão de Deus no mundo. E o nosso prazer na nossa vocação, ele é paradoxal. Por isso é que Teresa de Ávila disse: se Deus trata assim os seus inimigos, os seus amigos, não é à toa que tenha tantos inimigos. Por isso é que Eliseu pediu porção dobrada da unção que estava sobre Elias, e Elias disse: dura coisa pediste. Porque todo mundo quer ter um ministério abrangente como o apóstolo Paulo, mas ninguém quer naufragar, apanhar, passar fome, ser perseguido, caluniado, injuriado. Todo mundo quer ver Jesus levantar-se do trono para receber. Mas ninguém quer ser apedrejado enquanto Jesus está em pé. O caminho do cumprimento da vocação é um caminho paradoxal. Ele não é o caminho do nosso prazer. Ele é o caminho do nosso peso, da nossa dor. Os manuais dizem que se você quer conhecer os seus dons espirituais, dom é carisma, vem da mesma raiz de charis, graça, alegria, aquilo que lhe dá prazer e alegria e contentamento que você gosta de fazer é o seu dom. Ok, é possível, mas eu lhe dou uma outra sugestão. Sofra em mim aquilo que resta das aflições de Cristo Jesus. Aquilo que me faz sofrer, ali está a minha vocação. Se você não chora pelas mulheres que morrem com câncer de mama, não vá servi-las. Você não chora por elas. Se você não chora pelas crianças, não vá servir as crianças. Se você não tem as suas entranhas mexidas em agonia, em solidariedade ao sofrimento de Jesus por aquelas pessoas, elas não são o objeto da sua vocação. A nossa vocação não tem a ver com o nosso prazer. Tem a ver com a nossa identificação com a obra redentora de Jesus Cristo. Mas é paradoxal. Porque depois de naufragar, apanhar, passar fome, ser injuriado, caluniado, abandonado, traído, no fim da vida você encontra um homem saudável,
espiritual, emocional, psiquicamente, em pé, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se eu tivesse que começar tudo de novo, eu começaria tudo de novo, mesmo sabendo que teria que passar por tudo que eu passei, porque esse foi o bom combate. Tudo que eu passei foi insuficiente para abalar a minha fé, porque eu desde o início sabia e continuo sabendo em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia, porque desde agora a coroa da justiça me está reservada, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor. Esse é um homem que viveu uma vocação e que deixou um legado. Seja Deus bondoso para conosco e nos dê o mesmo privilégio. Amém.